Formigas gigantes mineradoras de ouro. Um rei furioso que ordena que o mar seja chicoteado 300 vezes. E um golfinho que salva um famoso poeta de se afogar. Essas são algumas das narrativas de histórias de Heródoto, um escritor grego da antiguidade, do século V a.C. Talvez nem todos os acontecimentos tenham ocorrido exatamente como Heródoto os narrou, mas sua obra revolucionou a forma de se registrar o passado. Antes de Heródoto, o passado era documentado como uma lista de eventos, com pouco ou nenhuma tentativa de se explicar suas causas. Além da aceitação dos fatos como resultado da vontade dos deuses, Heródoto queria uma compreensão mais profunda e mais racional. Por isso, adotou uma nova abordagem: olhar os acontecimentos de ambos os lados para entender as verdadeiras razões. Embora fosse grego, a cidade de Heródoto, Halicarnasso, fazia parte do Império Persa. Ele cresceu durante uma série de guerras entre os poderosos persas e os gregos, este em menor número. Decidiu descobrir tudo o que pudesse sobre o assunto. Nas palavras de Heródoto, as guerras pérsicas começaram em 499 a.C., quando os atenienses apoiaram uma rebelião dos gregos sujeitos ao domínio persa. Em 490 a.C., o rei persa Dario enviou seu exército para se vingar de Atenas. Mas na Batalha de Maratona, os atenienses conquistaram uma vitória inesperada. 10 anos depois, os persas regressaram, planejando conquistar toda a Grécia, sob o comando de Xerxes, filho de Dario. Segundo Heródoto, quando Xerxes chegou, seu exército de 1 milhão de homens enfrentou uma força grega liderada por 300 espartanos, no desfiladeiro das Termópilas. Com grandes perdas para os persas, os espartanos e seu rei Leônidas foram mortos. Desde então, essa derrota heróica tem sido uma inspiração para os menos favorecidos. Algumas semanas depois, a frota grega atraiu a frota persa para uma batalha no estreito canal marítimo, perto de Atenas. Os persas foram derrotados e Xerxes fugiu para nunca mais voltar. Para explicar como começaram essas guerras e por que os gregos triunfaram, Heródoto coletou história por todo o Mediterrâneo. Ele registrou as façanhas de gregos e não gregos, antes que elas se perdessem ao longo do tempo. As histórias começam com a conhecida frase: Heródoto de Halicarnasso apresenta aqui suas pesquisas. Ao classificar o seu livro como uma pesquisa, Heródoto permitiu que ele contivesse várias histórias diferentes, algumas sérias, outras nem tanto. Ele registrou os conflitos internos da corte persa, mas também lendas de cobras voadoras egípcias, e conselhos práticos de como pegar um crocodilo. A palavra grega para o método de pesquisa é autópsia, que significa ver por si mesmo. Heródoto foi o primeiro escritor a examinar o passado, combinando diversos tipos de indícios que recolhia. Ele usava então a razão para chegar à conclusão sobre o que aconteceu de fato. Muitos dos primeiros leitores do livro eram na verdade ouvintes. As histórias foram escritas originalmente em 28 sessões, cada uma levava 4 horas para ser lida em voz alta. À medida que os gregos aumentaram sua influência e seu poder, os escritos de Heródoto e sua concepção de história se espalharam pelo Mediterrâneo. Como o primeiro historiador sério, Heródoto não era perfeito. Por vezes, ele favorecia os gregos em relação aos persas e acreditava facilmente em algumas histórias que ouvia, o que se traduzia como falta de rigor. Contudo, evidências modernas vieram a explicar algumas de suas afirmações aparentemente exageradas. Por exemplo, há uma espécie de marmota nos Himalaia que espalha pó de ouro enquanto cava. A antiga palavra persa para marmota é parecida com a palavra para formiga. Assim, Heródoto pode ter sido vítima de um erro de tradução. Em suma, uma pessoa que estava escrevendo num estilo totalmente novo, Heródoto se saiu incrivelmente bem. A história, até os dias de hoje, sempre sofreu da parcialidade e dos erros de historiadores. O método e a criatividade de Heródoto conquistaram-lhe o título que lhe foi dado por Cícero, o escritor romano, centenas de anos depois, como o pai da história.